Ei, pessoal, tudo bem? Como eu combinei com vocês ontem, toda semana eu vou verificar as atividades que estão postadas no site Conectados da Vila. Vou ler o texto com vocês. Nós sabemos que a compreensão ela depende da leitura e da entonação. Então, vou ler com vocês o texto, vou comentar um pouco. E as questões gramaticais, eu também vou fazer uma breve explicação, a fim de que vocês consigam responder com mais facilidade. Tá bom? Nós estamos na 19ª semana e a atividade dessa semana trouxe um poema de Manuel Bandeira. O título do poema é O Bicho, e aí eu vou ler com vocês. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então nós vimos aqui no poema que o eu lírico, ele narra algo que ele está vendo. E ele cria toda uma expectativa na primeira, segunda e terceira estrofes, quando ele fala que ele viu um bicho. Como ele descreve as ações do bicho, nós imaginamos que seja realmente um animal. Porém, na última estrofe, que é formada por um único verso, ele diz: o bicho, meu Deus, era um homem. Quando ele fala meu Deus, esse meu Deus aqui, gramaticalmente, nós chamamos de vocativo, que ele faz uma evocação de alguém que está assustado que aquele animal, né, entre aspas, que está ali, não é um gato, não é um rato, não é um cão, é um homem. E aí nós temos algumas questões de compreensão textual e tem algumas questões gramaticais. A primeira questão diz assim: relacionando a leitura do texto aos conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação educacional, é possível identificar que, mesmo datado de 1947, esse poema foi escrito em 1947, a temática do poema, O Bicho, de Manuel Bandeira, ainda se faz atual na sociedade brasileira contemporânea. Tendo em vista que, então, essa situação que ele narrou, que ele descreveu em forma de poesia, que ocorreu em 1947, continua acontecendo hoje. Hoje nós também vemos pessoas mexendo no lixo, se comportando como um animal. E aí, como nós nos sensibilizamos? Será que nós nos assustamos diante dessa cena? E aí a pergunta tem as alternativas, né? Nós vamos responder uma alternativa. Letra A. Daquele ano até hoje, nada mudou. A sociedade continua com as mesmas políticas públicas e oportunidades tidas pela população naquele período? Nada mudou? De 1947 para 2020, nada mudou? Ou será que as coisas mudaram? E os problemas que são os mesmos? B. No Brasil, nunca as pessoas se solidarizam com o sofrimento alheio e tampouco buscam ajudar quem passa fome? As pessoas nunca se solidarizam? Nunca? Ninguém ajuda ninguém, ninguém faz campanha de alimento, ninguém faz campanha de doação de agasalho, ninguém, nunca. Será que é essa a resposta? Letra C. Hoje, o país está muito mais populoso do que naquela época. Portanto, a desigualdade é uma consequência desse aumento populacional? O fato de ter muita gente no nosso país é que faz com que algumas pessoas passam fome? Será que essa que é a resposta? D. A desigualdade social é um problema enfrentado em larga escala no Brasil e que ainda não foi combatida? Existe e ainda não foi combatida totalmente?
qual é a alternativa que é correta? Então, nós vamos marcar uma. Eu gostaria que vocês marcassem no site e marcassem no caderno de vocês. Não precisa copiar as perguntas todas, não. Coloquem lá, número 1, letra tal, que depois eu vou passar o gabarito, as respostas para vocês. Número 2. No verso, o bicho, meu Deus, era um homem. A expressão meu Deus indica um chamamento. Falei lá no começo. E deve ser classificada como A, aposto, B, vocativo, C, complemento nominal, D, advérbio. É só retomar lá o início do vídeo que vocês conseguem responder. Questão 3. No fragmento Vi ontem um bicho, Drummond manipula a linguagem de maneira a se aproximar da forma de falar dos brasileiros. Para tanto, o autor utiliza nesse verso o. Pessoal, só uma ressalva aqui. Esse poema não é de Drummond, esse poema é de Manuel Bandeira. Tem um erro aqui no enunciado da questão, tá? No lugar de Drummond aqui é Manuel Bandeira. Nós vimos no ano passado que existem vários tipos de sujeito. Quando o sujeito ele não aparece na oração, mas pela desinência do verbo, ou seja, pela terminação do verbo, eu consigo identificá-lo, o sujeito ele é oculto ou desinencial. Por exemplo, acordei cedo. Quem acordou cedo? Eu. O sujeito não aparece, mas pela terminação do verbo, eu sei que sujeito sou eu. Se eu falo acordamos cedo, não pode ser eu acordamos cedo. Qual é o outro pronome que cabe nessa oração? Nós. Nós acordamos cedo. Então, todas as vezes que o sujeito não aparece na oração, mas pela terminação do verbo eu consigo identificá-lo, ele é um sujeito oculto. Nós vimos que o sujeito composto é quando o sujeito aparece na oração e ele é formado por dois núcleos. Por exemplo, Ana Paula e sua irmã ficaram em casa durante o isolamento social. Quem ficou em casa durante o isolamento social? Ana Paula e sua irmã. Eu tenho dois núcleos, Ana Paula e irmã, sujeito composto. O sujeito simples é quando nós temos um único núcleo. Ana Paula ficou em casa durante todo o isolamento social. Quem ficou em casa durante todo o isolamento social? Ana Paula. Só tem um núcleo, sujeito simples. E o sujeito indeterminado, que é diferente do sujeito oculto. O sujeito indeterminado, ele sempre irá aparecer na terceira pessoa do plural. Por exemplo, roubaram meu celular. Quem roubou meu celular? Eles. Eles quem? Não sei. Então, o sujeito indeterminado, ele é identificado pela terceira pessoa do plural, mas eu não consigo saber exatamente quem é, ok? Então, com essa explicação, vocês conseguem responder a questão 3. Questão 4 é uma questão de interpretação de texto. A intenção do autor ao usar a palavra bicho é, letra A, chamar a atenção do leitor para os animais que vivem no lixo, os animais, rato, barata. Falar sobre a problemática do lixo e a proliferação de bichos. Ele está discutindo aqui a questão da coleta de lixo, do número de baratas, ratos que dá no lixo. C. Mostrar uma situação em que o homem está reduzido à condição de animal. É isso que ele quer discutir, que o homem está sendo tratado, está se levando a se comportar como animal. D. Afirmar que o homem deve ser tratado como animal. O poema diz que o homem sim deve ser tratado como animal. Então, qual a alternativa correta? Questão 5. No último parágrafo do poema, Manuel Bandeira utiliza repetidas vezes a palavra não. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Para reforçar a ideia de negação contida no trecho por meio de um. Lembra, no passado nós estudamos uma classe gramatical chamada advérbios. Lembra, advérbio de intensidade,
advérbio de negação, advérbio de afirmação, advérbio de modo. O não aí, ele é qual classe gramatical? Ele é um substantivo? Substantivo é aquilo que dá nome às coisas. É um adjetivo? Está caracterizando alguma coisa? É um advérbio? Lembra, o advérbio modifica o verbo. Existem vários tipos. Ou é um pronome? Está substituindo um nome. Então, essa aqui eu praticamente dei a resposta para vocês, né? Então, tentem responder, façam no site, façam no caderno e depois eu passo as respostas para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Quero dizer que estou com muita saudade de cada um de vocês, meus alunos do 8º ano A, do 8º ano B. E então, toda semana eu vou lá no site e vou fazer esse videozinho para ajudá-los nas respostas. Tá joia? Um beijo e fiquem com Deus.